Bom, para quem não me conhece, meu nome é Caio e eu faço parte de uma das igrejas em casa aqui da igreja de Ribeirão Preto. E eu quero começar fazendo essa pergunta para você: quanta verdade você consegue suportar? Quanta verdade você acha que suporta? Até que ponto você consegue ouvir uma verdade? Será que você é uma das pessoas que gosta de viver ouvindo as verdades sobre você, sobre a vida, sobre o mundo? Ou será que você prefere evitar as verdades que tem ao nosso redor? Qual que é a sua preferência? Como você age? Como você reage? Bom, e pensando nessa pergunta, eu lembrei de uma parte da minha infância, quando eu tinha lá por volta dos meus 7, 8 anos de idade. E nessa época estourou um caso de uma criança que foi raptada no hospital. E ela foi raptada, e as pessoas que raptou a criança, da mãe biológica, criou essa criança por um bom tempo. E aí só quando essa criança teve 16 anos de idade, ela descobriu quem eram os pais biológicos dela. Aí ela ficou curiosa, até próprios parentes da sequestradora, que avisou a polícia, foi feito um teste de DNA na criança, e a criança, aos 16 anos, descobriu os pais biológicos e foi viver com os pais biológicos dela. Esse caso é o caso, para quem não conhece, para quem não viveu ali muito nessa época dos anos 2000, foi ali em 2002, 2003, é o caso do menino Pedrinho. É um caso bem famoso. Só que isso foi um caso que estourou na mídia na época. E na época eu tinha 7, 8 anos e eu assistindo noticiários, vendo aquelas coisas, eu fiquei me perguntando, né? Será que eu sou filho mesmo do meu pai e da minha mãe? Será que eles também não me sequestraram? Será que realmente eu sou filho deles? E eu, pouco influenciado, né, pela mídia, pela TV, pelas notícias, só se falava desse caso na época. Eu comecei a me questionar se eu não era um desses casos. Então eu comecei a observar tudo dos meus pais. As características físicas, o jeito, o nariz, os lábios, o cabelo, a altura. Será que eu sou parecido com meu pai? Será que eu sou parecido com a minha mãe? E no dia a dia, acho que foram uns bons meses aí, uns 2 meses, observando meus pais e eu com aquela dúvida na minha cabeça. E eu ficava até pensando, será que eu quero descobrir que talvez eu não seja filho ou do meu pai ou da minha mãe? Será que eu tenho coragem de ouvir essa verdade? Bom, aqui é uma foto da minha família, eu não sei se vai dar para enxergar bem, mas eu já te adianto que eu sou a cópia do meu pai. Não tem jeito, não tem como falar que eu não sou filho do meu pai. A gente é muito parecido. Eu sou meu pai um pouco mais novo só. A gente é muito parecido. E aí eu constatei isso, observando as características físicas, né, do meu pai, eu falei, bom, não tem como eu ser filho de outro pai. Então o pai está certo, verdadeiro, pai verdadeiro. E em relação à minha mãe, não dá muito para ver pela foto, mas minha mãe tem um nariz bem diferente do meu. A minha mãe, os olhos da minha mãe são bem diferentes dos meus também. Maçã do rosto, eu sou muito parecido com meu pai em todo o rosto, né? E aí eu lembro que eu ficava com medo de perguntar para minha mãe se eu era mesmo filho dela. Vai que ela me disse que eu não sou o filho dela. E aí, como que eu vou reagir a isso? Como que eu vou lidar com isso? Então eu vivi com aquele medo, né? Por alguns dias, algumas semanas, talvez um mês, eu não lembro ao certo. Mas eu fiquei com esse medo, né? De, se na verdade eu não for filho da minha mãe, eu for só filho do meu pai. Nossa, mas minha mãe é tão incrível. Na época, né, eu tinha 7 anos, nesses meus 7 anos de vida, me criou tão bem, me amou.
eu não sei se eu estou pronto para descobrir a verdade. Bom, e nesse meio tempo eu fui, na minha imaturidade, ingenuidade, na minha criancice, tentando criar coragem de falar com a minha mãe. Até que um dia, finalmente, eu perguntei para minha mãe. Falei, não, preciso saber. Preciso saber. Eu sei que eu sou filho do meu pai. Agora, eu preciso saber se eu sou filho da minha mãe. Eu só tive coragem de perguntar assim: mãe, eu sou seu filho mesmo? Eu saí da sua barriga? E minha mãe me deu a resposta mais absoluta que eu poderia receber na vida sobre isso. Ela me respondeu assim: claro que você é meu filho. Você não sabe o custo que foi para você nascer. Para de ficar pensando nessas besteiras. Nunca mais me pergunte isso. Delicada, minha mãe, tá? Só uma observação. É delicada assim, até hoje. E aí, depois disso, minha mãe por várias vezes começou a compartilhar comigo como foi, né, quando eu nasci. Eu fiquei internado, que ela ia me visitar todo dia, meu pai, meu avô, enfim. Então eu fui criando cada vez mais a convicção de que era verdade, que eles são os meus pais. Então, não tive nada tão duro assim para lidar e para reagir, né? Então, estava tudo bem. Bom, e aí eu trago para a gente refletir um pouco, né? Você já se sentiu enganado alguma vez na vida? Porque enquanto eu não fui perguntar para minha mãe, eu estava achando que eu poderia estar 50% enganado de que ela não era minha mãe e 50% está tudo bem, está tudo certo. Mas você já se sentiu enganado alguma vez na sua vida? Como foi quando você teve a sensação de que alguém não estava te contando toda a verdade sobre um assunto? Como você se sentiu? Como você se sente quando se depara com engano, quando se depara com a mentira, quando se depara com algo que você desconfia que não seja totalmente verdade? Essa pergunta, quanta verdade consegue suportar, que é o tema da nossa mensagem de hoje, foi registrada por um filósofo do século XIX chamado Friedrich Nietzsche. Para quem gosta de filosofia, o Nietzsche é um cara muito famoso, muito respeitado. E ele escreveu isso em uma dessas obras, a saber, na sua última obra. E Nietzsche foi um filósofo que pensou em várias questões sobre o sentido da vida humana. E ele passou um bom tempo tentando entender o que é a verdade. Se ela é relativa, se ela é absoluta, se ela é uma questão de perspectiva, se ela tem parcialidade. Só para a gente entender, nesse contexto do século XIX, não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Era um mundo bem diferente, um mundo em que as coisas surgiam, notícias, informações sobre uma parte científica, sobre qualquer coisa, e eles não tinham todos os aparatos que nós temos hoje para confirmar se aquilo era verdade. Então, no século XIX, estavam surgindo muitas coisas, muitos conceitos filosóficos, científicos, e as pessoas estavam tentando entender: será que isso é verdade? Será que se eu testar isso, realmente é uma verdade? E o Nietzsche, ele parou para refletir, o que é a verdade? Será que se alguém simplesmente falar que é verdade, eu tenho que acreditar? Como que eu vou colocar à prova, né, se aquilo é verdade ou não? E Nietzsche, ele reparou que tinha uma obsessão, a palavra é essa, uma obsessão na cultura ocidental do século XIX para saber o que era a verdade. Como saber se algo é realmente verdade? Eles queriam desvendar de onde vinham as verdades do mundo que eles estavam vivendo. E hoje, você acha que nós vivemos em uma sociedade que busca a verdade? Ou vivemos em uma sociedade com medo da verdade? A verdade é falada ou ela é escondida? Onde está a verdade da nossa sociedade no século XXI?
Será que a gente tem sido enganado por alguma coisa ao nosso redor? Seja família, seja mídia, seja política, seja ciência? Acredito que a busca pela verdade ao nosso redor tem sido relativa. Se é para coisas superficiais, as pessoas querem saber a verdade. Porque essas coisas não impactam a vida delas. Não transformam, não impactam, não vai fazer diferença. Agora, se é algo sobre virar a sua vida de cabeça para baixo, sobre transformar a sua vida, as pessoas fazem de tudo para que a verdade não venha à tona. As pessoas têm medo da verdade. A verdade é rejeitada. As pessoas preferem ficar no engano. As pessoas preferem ficar na superficialidade. E isso acaba levando a gente para uma inércia existencial. O que é isso? A gente não evolui, a gente não amadurece, a gente não progride. Então, quando a gente vive enganado, sem a verdade, a gente não dá passos para frente. No máximo, a gente fica parado, estagnado. Você não vai para um lado, nem para o outro, nem para frente. A grande dificuldade que vivemos na maioria das vezes é rejeitar automaticamente a verdade por acharmos que ela é dolorosa demais para a gente suportar. Sabe aquela frase popular, aceita que dói menos? É difícil para a gente muitas vezes digerir algo, porque aquilo pode causar um sentimento como uma raiva, uma frustração, uma decepção. E a gente evita esse tipo de sentimento. Mas você prefere viver uma vida enganado ou encarar a verdade e viver dentro de uma nova realidade? Qual é a sua preferência? As coisas em nossas vidas seriam muito mais ensolaradas se a gente parar de rejeitar a verdade. Muitas vezes, nós mesmos é que vendamos os nossos olhos para não ver o que está acontecendo, para não ver a verdade. Muitas vezes a gente vende os nossos olhos de coisas que podem mudar a maneira com que a gente vive a nossa vida. A gente vai viver sempre no comodismo, sempre. Um dos grandes problemas do ser humano nesse século XXI, que a gente vive, tem sido o medo de enxergar a verdade sobre diversos assuntos. De encarar uma realidade que pode não ser fácil, mas que é real e temos que aprender a viver. Muitas vezes nos colocamos em uma bolha que nos leva a viver uma vida sem mergulhar nas águas profundas, que podem fazer com que eu e você tenha alguma evolução, tenha um amadurecimento, que a gente cresça na nossa vida. A gente prefere ficar muitas vezes em uma zona de conforto, sem as verdades que podem transformar a minha vida e a sua. E pode transformar para muito melhor do que a nossa vida está hoje. O mundo é repleto de verdades para descobrirmos. Mas hoje eu estou aqui para que juntos e nos próximos minutos possamos ver a verdade sobre um homem chamado Jesus Cristo. Amém. E eu quero até ouvir algum de vocês agora. Quem é Jesus Cristo para você? Um de cada vez. Jesus Cristo é Filho de Deus. Beleza. Quem mais? Alguém tem mais alguma opinião sobre quem é Jesus Cristo? Consolador. Muito bom. Príncipe da paz. Príncipe da paz. Oi? Acolhedor. Muito bom. Então a gente tem várias ideias, imagens de quem é Jesus Cristo. Aqui também tem algumas outras propostas que o nosso mundo tenta descobrir sobre quem é Jesus Cristo. Alguns acham que
que ele foi apenas um profeta no tempo antigo. Outros acreditam que ele era um lunático que só queria causar uma ordem, uma bagunça entre o povo judeu da época. Ainda outros diriam que ele era apenas alguém que curava as pessoas. E outros dirão que ele realmente é o Filho de Deus. Mas, veja bem, veja que está conectado quem a pessoa é e o que ela quer fazer. Então, se você define quem é Jesus, você também vai saber o que ele queria fazer. Mas dentre todas essas coisas, todas as hipóteses, qual é a verdade? E com isso também vem a verdade do que ele queria fazer aqui na terra. Quanta verdade você consegue suportar? O quanto descobrir o que Jesus quer de mim e de você é suportável ao nosso coração. E nós veremos isso dentro do próprio relato de outras pessoas que viram e falaram com Jesus. E veremos a verdade sobre esse homem na Bíblia. E para começar, a gente vai estar num cenário, num contexto que se inicia com uma grande multidão seguindo Jesus. Onde quer que ele fosse, as pessoas estavam seguindo ele. Mas não eram poucas pessoas, eram muitas pessoas que estavam seguindo Jesus. Porque ele tinha feito alguns milagres. E Jesus subiu no monte e sentou com seus discípulos. E aí, levantando os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Para vocês ficarem tranquilos, a maior parte do nosso tempo hoje será em João capítulo 6. A gente vai percorrer um pouco esse capítulo hoje. E a gente já começa aqui em versículos 5 e 6, entendendo que Jesus faz uma pergunta para um de seus discípulos, Filipe. Ele fala: onde compraremos pão para esse povo comer, Filipe? E ele fez essa pergunta tendo em mente o que ele já ia fazer. E aí, a nossa reflexão vai ser o que Jesus queria. Então, vamos partir do pressuposto que tem a imagem de Jesus, o grande homem que ele é, que a gente sabe que ele foi, mas o que ele queria? Será que Jesus queria colocar as pessoas à prova? Será que Jesus quer colocar todos nós à prova, assim como ele fez com Filipe, nessa passagem que a gente acabou de ler? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 10 e 11. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os povos, entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Então, avançando mais um pouquinho, outra dúvida. Será que Jesus era só um milagreiro que veio para que os judeus daquela época não passassem fome ao seu lado? Ou será que Jesus era só alguém que não queria que as pessoas passassem fome? Que aqui diz que ele alimentou ali cerca de 5.000 pessoas. Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 14 e 15. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. O povo estava concluindo que ele era um profeta que devia vir ao mundo. É ele é o profeta que deveria vir ao mundo. Mas a gente vê aqui que Jesus não queria ser rei. O povo queria proclamar ele rei à força, mas ele não queria. Após isso, Jesus ficou orando e seus discípulos já sabiam do plano dele de ir para um outro lugar chamado Cafarnaum. Então, ao anoitecer, eles foram de barco, mas os ventos ficaram fortes demais e os discípulos estavam no barco em alto mar. E aí, no versículo 19 ao 21 diz assim: depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros,
Viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigia. Será que Jesus era só alguém que gostava de se aparecer com seus milagres e poderes sobrenaturais? Jesus queria ser só um showman? Só alguém que ia aparecer para os outros? Será que era isso? Será que era isso que Jesus queria? Quando a gente continua, versículo 23. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão, após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum, em busca de Jesus. Pessoas estavam procurando por Jesus. E estavam procurando ele pelas coisas que tinham visto ele fazer. Naquele monte, ele tinha pouco recurso e ele alimentou cerca de 5.000 pessoas. Era um milagre o que Jesus tinha feito. E o povo queria ter essa pessoa por perto. Uma pessoa que fazia milagres, que vai me dar comida a hora que eu quero, a hora que eu preciso. Será que Jesus queria falar a verdade ou deixar as pessoas enganadas? Porque as pessoas estavam procurando ele, talvez pelos motivos que não eram certos. Mas Jesus é alguém que não deixa as coisas ficarem encobertas. Então, será que Jesus falava a verdade para as pessoas? Será que Jesus ele estava esperando o momento certo de conversar com essas pessoas? De falar o que ele realmente veio fazer na terra? Quando a gente segue no texto, diz assim: quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Jesus era um homem que não sabia viver sob o efeito do engano. Aqui ele fala a verdade, tanto do coração daquelas pessoas, quanto sobre si mesmo. Se a gente olhar para nós mesmos, nós temos sido pessoas que têm contribuído para que as pessoas continuem enganadas sobre quem nós somos, sobre Jesus? Será que você tem se enganado ao seu próprio respeito? Jesus está de maneira clara aqui dizendo a essas pessoas que elas eram interesseiras. Elas não estavam olhando para o alvo certo. Elas estavam preocupadas com as coisas erradas, em serem alimentadas. Você está entendendo o alvo que Jesus está mostrando aqui? Ele aqui está apontando que tem uma comida que permanece para a vida eterna. É para isso que eu e você estamos olhando hoje, para essa comida que não perece, que é para a vida eterna. Então essas pessoas aqui que tomaram essa invertida de Jesus, começaram a abrir um pouco os olhos delas. E falaram assim para ele. Então perguntaram a Jesus: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Jesus disse que a primeira coisa é crer naquele que Deus enviou. Se vocês querem mesmo aceitar a verdade que eu estou te falando, você precisa entender que Deus me enviou judeus. Eu sou aquele que Deus enviou, o Filho de Deus, o único Filho de Deus. Ele me enviou.
Então, entre lunático, profeta, revolucionário, Jesus é o Filho de Deus. Essa é uma verdade que, se você obedecer a tudo que Jesus ensinou, você vai ver que isso é real. Então, perguntaram a Jesus: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão dos céus. De novo, o povo pedindo pão. Pão. Parece que eles não aprenderam nada dessa conversa com Jesus. Eu acho que se eu tivesse no lugar de Jesus assim, me sentiria um pouquinho cansado. De novo, eu preciso mostrar o alvo para vocês. Mas Jesus, ele é paciente. E ele fala: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus começa a usar aqui a figura de linguagem como de uma metáfora. Então ele está dizendo uma coisa que tem um sentido objetivo e também um sentido subjetivo. Vai além do que sai da boca dele. E a gente precisa começar a entender quando Jesus usa essas figuras de linguagem. Ele está dizendo que ele é o pão da vida. Quem vai até ele nunca terá fome, quem crer nele nunca terá sede. Quando Jesus diz isso a esse povo faminto, é porque a fome e a sede deles era espiritual. Na verdade, Jesus percebeu neles uma pobreza espiritual nesse povo. Só que esse povo mesmo estava enganado, eles não reconheciam a pobreza espiritual que eles tinham. Mesmo que esse povo não tivesse coragem ou humildade suficiente para admitir que estavam com sede espiritual. Mas você tem fome e sede espiritual? Você consegue admitir, consegue ser humilde e corajoso ao mesmo tempo para admitir que você precisa de Jesus, precisa se preencher espiritualmente? E quando eu digo isso, então eu vou falar de maneira direta. Não tem nada subjetivo, vou ser objetivo nisso. O que eu quero dizer é: você tem vontade de entender melhor Deus, o reino de Deus, se ele existe? O que acontece se você obedece à palavra de Deus? E também o que acontece se você for rebelde à palavra de Deus? Você tem vontade de entender essas coisas? Isso é fome e sede espiritual. Jesus é quem vai saciar a sua fome e a sua sede. É isso que ele está dizendo aqui. Prosseguindo no texto, diz assim: asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim,
e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu envio por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Os judeus que estavam com Jesus e ouviram esse discurso achavam que ele estava incentivando o quê? Canibalismo. Como esse homem fala para a gente comer da carne dele, beber do sangue dele? Aí abre outra pergunta: será que Jesus estava incentivando o canibalismo mesmo? Claro que não. Esses judeus não entendiam o que era uma metáfora, a linguagem subjetiva. E possivelmente porque não criam que Jesus era o Filho de Deus. Podiam acreditar que ele era um profeta, que ele sabia fazer milagres, mas não que ele podia ser o Filho de Deus. Quem você acha que Jesus é de verdade? Você acha que Jesus queria ser esse caminho entre nós e Deus para a vida eterna? Jesus quer ser um caminho, não um obstáculo. Ser um caminho é diferente de ser um obstáculo. Jesus queria ser caminho até Deus. Se não foi Jesus, quem foi capaz de falar tanta verdade para transformar nossa vida e nos levar até Deus? Quem? Aqui está a verdade que Jesus queria revelar sobre o porquê ele veio. Quando ele fala isso, ele fala para aqueles judeus, fala para mim, fala para você. Jesus queria que eu e você tivéssemos, por meio dele, um compromisso com Deus. Um compromisso diário de transformação de verdade. Não é de engano, não é de suprir necessidades passageiras, não é só de ter um pão para comer, mas é de ter uma fome e sede espiritual saciadas. Jesus quer que as pessoas se alimentem dele, não do jeito canibal, isso nem é possível, mas do que ele viveu, do que ele ensinou, do que ele se sacrificou, para que nosso compromisso, ainda aqui na terra, seja de um relacionamento verdadeiro com Deus. Mas essa ideia de um compromisso com Jesus, de se relacionar com Ele, de permanecer nele, de viver com Ele, de viver como Ele viveu, não foi uma verdade fácil de ser digerida, até para as pessoas que estavam andando com Ele. Olha só que interessante. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Eu adoro Jesus porque ele usa muitas perguntas para que a gente reflita. É para que os discípulos refletissem, para que nós possamos refletir também. Ouvir que Deus, por meio de Jesus, quer se relacionar com você diariamente, te escandaliza? Essa verdade te faz sentir repulsa dessa vontade de Deus? Te faz sentir repulsa de se aproximar de Deus? Te faz sentir repulsa de ler a Bíblia? Te faz sentir repulsa de orar? Saber que essa é a verdade, isso era uma das coisas que Jesus queria, talvez a mais importante, te causa afastamento de Deus ao invés de aproximação? Reflita, se ouvir essa verdade do compromisso com Deus, também te escandaliza. Sabe por quê? Porque a gente está numa era do sem compromisso. O sem compromisso reina no século XXI. Se você quer usar um produto sem pagar por ele, o que você faz? Você usa os 7 dias de teste grátis. E depois descarta. Só você não assinar. Está tudo bem. Se você quer usufruir das partes boas de uma amizade,
Quando alguém te procura, te pede uma ajuda, você até esquece que tem celular. E só volta a abrir aquela conversa quando você já sabe que a pessoa ficou melhor. Se você não quer se comprometer romanticamente com alguém, você só fica com a pessoa. Se você não quer se casar com alguém, você só vai morar junto, mas você não assina papel nenhum. É sem compromisso, nada de matrimônio, eu não quero me amarrar a ninguém. Se você não quer se comprometer com a mensagem de Deus, você apenas frequenta a igreja sem se comprometer em amar e se sacrificar pelas necessidades dessa comunidade. No fundo, as pessoas que não assumem compromisso estão com medo. E também só querem, na maioria das vezes, usar os outros e usar as coisas sem se importar com a vontade de Deus por trás do compromisso. No fundo, pessoas sem compromisso com nada são egoístas e não ligam para o que Deus pensa e nem para o que Deus sabe que é melhor para nós. A verdade é que Deus deseja criar um relacionamento, um compromisso, ou na linguagem bíblica, uma aliança com você. E Jesus tem sido tão verdadeiro aqui com a gente, não acha? Ele falou quem ele é, ele falou para que ele veio, ele falou exatamente o que ele quer. Ele está deixando claro quem ele é, o que ele veio fazer e por que ele veio fazer isso. Mas vocês não acham que está na hora de nós também sermos verdadeiros com Jesus e dizer para Ele quem nós somos e o que nós queremos da nossa vida? Amém. Muito bom, cara. De qual lado eu estou vivendo hoje? Dos que se comprometem com a aliança de Deus? Ou eu estou do lado dos que não ligam para a aliança de Deus? Qual lado eu estou? É uma reflexão que eu preciso fazer diariamente. E você? De qual lado você está? Você consegue suportar a verdade de Jesus? De que Ele quer que você seja além de um frequentador de igreja? Além de uma pessoa que simpatiza com Ele? Além de uma pessoa que diz que crê? Ele quer te conhecer e que você o conheça e que isso te leve a fazer a vontade de Deus. A verdade é reveladora e impactante, porém é simples. A verdade é essencial para vivermos com os pés na realidade e descobrirmos quem somos e quem as pessoas ao nosso redor são. E só para falar para vocês, Nietzsche, quando estudou sobre a verdade no século XIX, ele não conseguiu chegar a uma conclusão. Ele ficou um pouco perdido, tipo, a verdade é uma questão de perspectiva. Na verdade, ele acabou chegando a uma conclusão que a verdade é algo individual, depende de pessoa para pessoa. Talvez Nietzsche não conseguiu entender a obsessão pela verdade, porque ele não tinha visão de fome e sede espiritual. Quando nós somos pessoas que buscam pela verdade, é porque nós estamos com fome de alguma coisa. Algo precisa ser preenchido no nosso coração. E Nietzsche não conseguiu concluir nada além da verdade ser algo individual, porque ele não entendeu quase nada, talvez, do que Jesus transmitiu na vida dele, antes mesmo do primeiro século. Agora nós temos a oportunidade, por meio de Jesus, de descobrir a verdade que transforma vidas. A gente precisa amadurecer, ou em um termo sinônimo a isso, evoluir. Nós não somos feitos para ficarmos parados na nossa vida, estagnados. Mas isso só vem se a gente enfrenta o medo da verdade.
E Jesus sabia disso. E Jesus falou: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Você só será livre quando conhecer a verdade. Você acha que já conhece todas as verdades necessárias para evoluir o suficiente até o fim da sua vida? Você acha que já sabe tudo? Você sabe que não tem mais nada? Você acha que não tem mais nada para você descobrir, para você refletir, para você mudar? Jesus chama cada um de nós para sermos seus discípulos, para que passemos nossa vida aprendendo cada dia a melhorar algo que existe no nosso coração e que precisa ser moldado pela vontade de Deus, pelo modo como Deus pensa, pelo modo como Deus quer que a gente tenha uma ação. Eu quero falar para vocês que eu sei bem como é difícil lidar com o medo e a covardia que existe no nosso coração. Porque eu me considero a pessoa mais medrosa e covarde do mundo. Tudo que me é proposto, qualquer coisa que qualquer um de vocês me proporem, eu vou sentir medo de fazer e de tentar. A minha maior fraqueza é a covardia. É o medo excessivo. Ou seja, a covardia é um medo excessivo, um medo paralisante. Eu acredito que eu já perdi, com certeza, eu já perdi ótimas oportunidades da minha vida pessoal, profissional e até espiritual por causa do medo. Mas não dá para comparar a evolução emocional, pessoal e espiritual que eu tive quando eu enfrentei o medo da verdade. Dá medo olhar o que tem através do mundo. Eu entendo que você tem esse medo de olhar além do mundo. Eu me sinto mais conectado, de maneira muito mais fácil com você, se você tem algum medo ou receio, porque eu sou naturalmente medroso. Mas o que será que Jesus quer nesse compromisso com Ele? O que a gente precisa fazer e o que a gente deve assumir de responsabilidade nesse compromisso com Jesus? Será que a gente tem motivo para ter tanto medo assim da verdade de Jesus? Olha que interessante. Mateus 7, 21 a 23 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu, Jesus, lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade ou o mal. Quantas pessoas ao seu redor, fora dessa comunidade cristã, compartilham com você que tem vivido um compromisso de conhecer Jesus? Que tem nutrido um relacionamento profundo com Jesus? Quantas pessoas, por uma experiência própria, eu acredito que são raras as pessoas que te falam isso ou compartilham algo desse tipo com você. Poucas pessoas compartilham com você coisas que te faz sentir convencido de que é real ter um relacionamento com Deus, por meio de Jesus. O que eu quero dizer é que são escassas as pessoas que têm esse nível de relacionamento com Jesus. Da mesma maneira que será escasso aqueles que Jesus conhece e que entrará no reino dos céus. Porque para viver a eternidade, você precisará se dedicar, sabe em quê? Em ser conhecido por Jesus. Em um relacionamento com Ele. Em um relacionamento com a igreja.
Porque Jesus se entregou pela igreja. Não adianta você buscar se relacionar, falar que crê em Jesus e não ajudar uma comunidade, uma igreja. Não ser parte do corpo. E o relacionamento com Jesus vai ser muito mais importante para ele te conhecer do que você fazer qualquer milagre ou fazer qualquer coisa. Jesus valoriza aqueles que comem da sua carne e que bebem do seu sangue, daqueles que se alimentam das suas palavras, daqueles que confiam que a sua palavra é fonte de vida. Aqui vemos que a única solução das nossas vidas é ser conhecidos por Jesus em um compromisso espiritual com Ele. Se você está visitando hoje essa igreja, me diga, o que você tem a perder em se dedicar em um tempo diário para conhecer Jesus através da Bíblia? Será que você encontrará a transformação que você precisa por meio de Jesus, por meio da Bíblia? Eu tenho certeza que sim. Eu sei que você tem essa dúvida. Eu sei que você tem esse questionamento. Eu sei que talvez você tenha essa preguiça. E eu te entendo muito mais se você me disser que tem esse medo. E se você já faz parte dessa igreja, eu quero que você reflita também. Se Jesus voltar hoje, e tudo que a gente está vendo não existir mais, Jesus vai me conhecer, me permitirá entrar no reino dos céus? Essa é a pergunta que eu e você precisa fazer diariamente. Se Jesus voltar e tudo que nós vemos vier abaixo, Ele vai me permitir entrar no reino dos céus, dizendo que me conhece? Em qual momento da sua caminhada você deixou de ser conhecido por Jesus, abandonando o seu relacionamento diário com Ele, de comer da sua carne e beber do seu sangue? Quando foi que você se tornou apenas alguém que frequenta um local com discípulos, mas não se aprofunda em viver uma vida digna de ser conhecido por Jesus? Quando foi esse momento que você perdeu? Será que você não tem medo de ouvir Jesus? Afaste-se de mim, porque eu não te conheço. Se eu puder te deixar algo hoje, depois da gente falar sobre toda essa verdade, de ouvir tudo isso, você prefere tomar uma decisão de se comprometer com Jesus e ser conhecido por Ele, ou não se comprometer com Jesus e não ser conhecido por Ele no reino dos céus? Que no fundo vai depender do quanto Jesus te conhece, do quanto vocês se relacionaram aqui, enquanto você ainda está aqui na terra. Bom, cara. Quando eu tive dúvida sobre meu pai, se meu pai era meu pai, se minha mãe era minha mãe, eu só tive paz e liberdade quando eu ouvi a verdade deles. Eu queria que você não perdesse por não saber a verdade. Quando você sabe que existe uma verdade, mas não a ouve, você está sendo enganado, muitas vezes por você mesmo. Pessoas consideradas discípulas, que estavam andando com Jesus, quando vocês continuam lendo ali João capítulo 60, a partir dali do 61, que foi onde a gente parou, vocês vão ver pessoas que a Bíblia diz que eram consideradas discípulas de Jesus, estavam andando com Ele, o abandonaram, quando ouviram que Ele queria um compromisso pessoal e diário com elas. Quem é você nessa história? Alguém que se deixará ser conhecido por Jesus? Ou alguém que se deixará viver enganado, sem saber quem Ele realmente é e o que Ele realmente quer? Bom, e para a gente fixar a mensagem de hoje, eu coloquei aqui algumas práticas para essa semana, para todos nós.
Então, a primeira prática que eu gostaria de indicar para a gente é você procurar alguém no fim desse culto. E eu gostaria que você se comprometesse a perguntar para ela: o que eu posso fazer da vontade de Deus nessa semana, na sua opinião? Chega para alguém e pergunta: olha, sei que tem mais experiência do que eu vejo que você tem vivido aqui nessa comunidade, servindo, dedicado. Eu queria te ouvir, o que você acha que eu posso fazer da vontade de Deus nessa semana? Eu suspeito que com certeza essa pessoa tem alguma verdade bíblica para te dizer. Eu suspeito disso. Mas, como a gente viu na mensagem, não tenha medo da verdade. E aí, minha segunda indicação é: compartilhe com essa mesma pessoa como você pode ser conhecido por Jesus. Então, essa pessoa vai tentar te ajudar também e te dizer como você pode ser conhecido por Jesus, como você pode nutrir um relacionamento com Jesus. Então, com essa mesma pessoa, faça essa segunda pergunta: como você acha que eu posso ser conhecido por Jesus? E dentro disso, faça um planejamento de quais passos você pode dar nessa área. Peça ajuda dessa pessoa para você dar passos nessa área. E a terceira indicação de prática para essa semana: compartilhe com alguém do seu trabalho ou faculdade o que mais te chamou a atenção da mensagem de hoje. Então, compartilha qualquer coisa. Até mesmo se os slides foram feios, se estava muito calor, não sei. Mas fala que você veio aqui, você ouviu uma mensagem, e compartilha com ela o que você achou sobre quem é Jesus e o que ele queria fazer. Eu vou fazer uma oração. Deus, Pai eterno, poderoso, obrigado por Jesus que morreu na cruz por nós, morreu para que tivéssemos uma maneira de nos reconciliar com o Senhor, Deus, porque o nosso pecado nos afasta do Senhor. Deus, eu oro para que por meio de Jesus, das palavras que estão na Bíblia, a gente aprenda a voltar para perto de Ti, Deus, para perto de Jesus, se a gente nunca esteve perto do Senhor e de Jesus, que a gente aprenda esse caminho. E para quem já esteve muito perto e hoje se sente longe, que essa pessoa possa aprender o caminho de volta, porque o Senhor é um Pai que nos recebe de maneira acolhedora, de braços abertos. O Senhor é um Pai que nos perdoa. Deus, eu quero orar para que nós saiamos daqui hoje com a reflexão de não ter medo da verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente tem medo da verdade, a gente está dizendo que tem medo de Jesus também. Então eu oro para que a gente encare a verdade sobre quem nós somos, sobre quem Jesus é, sobre o que Jesus quer fazer, e se eu e todos nós aqui estamos dispostos a fazer o que Jesus quer. Pai, fique com o resto do nosso culto, fique com a nossa volta para casa, nosso fim de semana e a nossa semana. Que a gente coloque em prática tudo isso que a gente viu, que pode nos ajudar a colocar em prática sobre o que é ter uma conexão com Jesus. Deus, às vezes é difícil saber quanta verdade a gente consegue suportar, mas eu oro para que cada coração aqui esteja disposto a suportar a verdade que vem de Jesus. Então, em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém.